Se você chegou a esse vídeo é porque você estava pesquisando sobre as ETECs. E parabéns por isso, porque a ETEC é uma escola que pode mudar a sua vida. Eu sou a Lilian, já estudei na ETEC, já ajudei milhares de pessoas a entrarem na ETEC também. E agora chegou o momento de você saber tudo o que você precisa saber sobre essa escola. Então, a primeira coisa que é muito importante ter em mente é o que é a ETEC. E pode ser que você perceba que tem ETEC na cidade de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, tem ETEC em Guarulhos, tem ETEC em Santos, tem ETEC em Campinas. E isso acontece porque a ETEC, na verdade, não é uma escola isolada. Ela é, digamos que, uma rede de escolas técnicas aqui no estado de São Paulo. Inclusive, o nome ETEC significa Escola Técnica Estadual. As ETECs são mantidas pelo estado propriamente dito, juntamente com o Centro Paula Souza. E isso, inclusive, é o que traz um dos diferenciais da ETEC. Então, embora ela seja uma escola técnica estadual, ela é muito diferente das escolas estaduais comuns, digamos assim, as escolas públicas comuns. Então, o ensino da ETEC é mais forte, as oportunidades que existem nas ETECs são diferentes também, pelo fato, justamente, de que o Centro Paula Souza está ali organizando e fazendo toda essa gestão das ETECs. É por isso que, quando comparadas com as escolas públicas comuns, as ETECs acabam se destacando muito. Se você observar os rankings mais recentes do Enem, em várias cidades aqui do estado de São Paulo, você vai perceber que as ETECs estão em primeiro lugar entre as escolas públicas. Então elas realmente passam à frente de todas as outras escolas públicas. E também em muitas cidades vem acontecendo algo bastante interessante, que é o fato de eles estarem passando à frente de muitas escolas particulares, inclusive à frente de grandes escolas particulares em alguns casos, nos rankings do Enem. Isso porque o ensino da ETEC é um ensino forte, é um ensino focado na preparação para entrar na faculdade e, ao mesmo tempo, também tem um grande desenvolvimento de habilidades, de aptidões para o mercado de trabalho. Então, muitos estudantes das ETECs são aprovados nas maiores universidades do Brasil, como USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, entre outras de outros estados também. E também muitas pessoas, quando se formam na ETEC, por meio da nota do Enem, conseguem bolsas integrais em grandes universidades particulares. Além de ter um ensino que é tão bom quanto o de muitas escolas particulares e até um pouco melhor do que o de algumas delas, a ETEC tem uma série de outras vantagens que são muito interessantes. Começando com uma que é bem legal. Se você fizer o seu ensino médio integrado a um curso técnico, você termina o seu terceiro ano do ensino médio com 2 diplomas. Então, o seu diploma padrão do ensino médio e também o diploma profissional, ou seja, um certificado de formação naquela profissão técnica, o que possibilita que você entre no mercado de trabalho com muito mais oportunidades do que as pessoas que têm apenas o ensino médio. Sem contar que existem hoje em dia concursos públicos, processos seletivos também, que são específicos para alguns cargos de nível técnico. Então, quando você tem um curso técnico, você pode participar dessas seleções de vagas em concursos públicos e assim por diante. Um outro fator muito interessante é que a formação da ETEC é reconhecida em todo o território nacional. Então, mesmo caso você se mude, por exemplo, para um estado do Nordeste, para um estado do Sul, do Centro-Oeste, tanto faz, você pode atuar naquela profissão, porque o certificado, o diploma que a ETEC te fornece, ele vale em todo o território nacional. Outro ponto também que eu acho que você pode gostar bastante, caso você faça o seu ensino médio integrado a um curso técnico, você já pode fazer estágio, e muitas vezes um estágio remunerado, ainda na sua adolescência. Então, antes de você se formar, você já consegue começar a atuar na área para ganhar experiência profissional. Eu diria que esses diferenciais da ETEC são os mais focados na vida acadêmica e também na vida profissional. Só que a ETEC também é uma escola que desenvolve muito aspectos culturais, aspectos sociais. Então, os alunos da ETEC têm oportunidades como, por exemplo, o intercâmbio cultural, que é realmente um intercâmbio para países como Inglaterra, como Estados Unidos, Canadá, Escócia. Então, a cada ano é uma listinha de países. E sim, centenas de alunos das ETECs viajam, fazem um intercâmbio com tudo pago. Também tem as feiras de tecnologia, também tem os projetos científicos. Então, é uma escola muito completa mesmo e o ensino dela é gratuito. E tem um detalhe, não existe um critério de renda para entrar na ETEC. Eu sei que isso pode parecer óbvio para muita gente, mas eu juro que não é tão óbvio assim para todo mundo. Muitas pessoas, quando ouvem sobre as oportunidades que a ETEC oferece, especialmente algumas que realmente são muito valiosas, por exemplo, o intercâmbio cultural,
social, um intercâmbio em que o aluno vai para outro país, estuda em outro país e isso é custeado pela ETEC, essas pessoas pensam que a ETEC é uma escola assistencialista, sabe? Que é uma escola para uma determinada classe social, que é uma oportunidade para um determinado grupo de renda. Mas não, a ETEC não tem esse critério de seleção de renda. Eu sei que algumas seleções de algumas outras escolas têm esses critérios, por exemplo, uma renda familiar máxima, ou então ter estudado sempre em escola pública. Mas na ETEC não é assim. Pessoas que estudaram em escolas particulares também podem estudar na ETEC, independentemente da renda da família. Então, se você sempre estudou em escola pública, você pode entrar na ETEC. Se você sempre estudou em particular, você pode entrar na ETEC. Se você estudou um pouco em escola pública, um pouco em particular, você também pode entrar na ETEC. Então, é uma escola que realmente não coloca isso como um critério de ingresso. Na verdade, os critérios para entrar na ETEC são, primeiro, a aprovação na seleção da ETEC, é claro, que eu já vou te falar um pouco mais sobre isso. E segundo, a escolaridade. Você precisa sempre ficar atento para escolher uma modalidade adequada ao seu nível de escolaridade. Então, por exemplo, você que está agora no seu 9º ano e quer entrar na ETEC no ano que vem, qual modalidade você vai escolher? Você pode escolher ou o ensino médio, que no caso é fazer um ensino médio na ETEC, ou o ensino médio integrado a um curso técnico, que é uma modalidade que tem outras submodalidades também. Tem, por exemplo, o ensino médio integrado ao técnico em período integral, que é durante o período da manhã e da tarde. Tem a opção de fazer o ensino médio integrado ao técnico em meio período, ou seja, somente de manhã ou somente de tarde. Também tem a opção de fazer o ensino médio integrado ao técnico em período noturno, que é interessante para quem tem outras responsabilidades durante o dia, para quem talvez seja jovem aprendiz e assim por diante. E tem até mesmo o AMS, que é o articulado médio superior. Então, você que está concluindo o seu 9º ano, você precisa optar por alguma modalidade que envolva o ensino médio, para você fazer o curso técnico e o médio na ETEC, ou então fazer só o seu ensino médio na ETEC. Se você está no seu 1º ano do ensino médio, no final desse ano você pode fazer a prova da ETEC para qual modalidade? Para a modalidade cursos técnicos. Então você pode fazer um curso técnico na ETEC a partir do começo do ano que vem. E para isso você faz a prova, então, no final desse ano. Quem está no 2º ano também pode fazer a prova para entrar num curso técnico. Quem está no 3º também. Quem já terminou os estudos da escola também pode fazer a prova para entrar num curso técnico da ETEC. Lembrando que essa é mais uma modalidade que tem também as suas submodalidades. Então tem o ensino técnico presencial, tem o semipresencial, tem o EAD. Então são diferentes opções que se adequam a diferentes estilos de vida, a diferentes rotinas. E quem já fez um curso técnico e quer, digamos que, se especializar um pouco mais dentro daquela área, tem a opção de curso de especialização técnica, que é a mais diferentona, digamos assim, e ela é exclusiva mesmo para quem já tem uma formação técnica naquela área correlacionada. Então, como eu te disse, os critérios para entrar na ETEC são escolaridade e passar na seleção. E chegou o momento de você entender como funciona essa seleção. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei para eu saber que você gosta quando eu falo aqui sobre como funciona a ETEC, entre outros detalhes. Pois bem, então a seleção da ETEC tem algumas etapas. E eu diria que a primeira etapa é antes da seleção propriamente acontecer, que consiste em você já entender mais ou menos em qual ETEC você quer estudar. Então já veja quais são as ETECs que tem na sua cidade ou em cidades próximas. Veja se você tem essa possibilidade de estudar numa ETEC de uma cidade vizinha, porque pode sim fazer isso, mas é importante que você veja se faz sentido na tua rotina, se você conseguiria se deslocar todo dia para estudar numa cidade próxima. Se você quer fazer o ensino médio junto com um técnico, ou se você quer fazer apenas um curso técnico, no caso de quem já está no ensino médio ou já terminou o ensino médio, veja também quais são as opções disponíveis pertinho de você, porque na hora da inscrição você já precisa marcar exatamente em qual ETEC você quer estudar, exatamente qual modalidade você vai fazer, exatamente qual curso técnico e exatamente o horário em que você pretende estudar. E não, você não consegue mudar isso depois, quando a seleção já tiver passado. Não adianta. Então você precisa já escolher isso antecipadamente. Por isso que eu te falo que é uma etapa antes da seleção acontecer propriamente dita. Então depois disso você já vai fazer a sua inscrição no vestibulinho ETEC, que é a prova de seleção da ETEC. Eu sempre aviso por aqui, inclusive, quando as inscrições começam. Na verdade, um pouco antes delas começarem, eu já aviso as datas. No momento, temos sim inscrições previstas já para os próximos meses, para a seleção da ETEC prevista para acontecer em dezembro, justamente para entrar na ETEC no ano que vem, porque funciona assim. A seleção acontece num momento, eles vão analisar os resultados de todos aqueles candidatos que fizeram a prova, e então aqueles que tiraram as melhores notas vão ficar no topo do ranking, e são esses que vão entrar na ETEC. Porque como a ETEC é uma
escola muito boa, ela é concorrida. Então, muitas vezes tem ali 40 vagas para aquela opção que você marcou, só que tem 400 pessoas disputando, tem 800 pessoas disputando, tem 600 pessoas. Então, como eles vão decidir quem entra na ETEC e quem não entra? Muito simples, pela pontuação na prova de seleção. Então, a partir dessa pontuação é criado um ranking e então aqueles primeiros 40 são os que vão entrar naquela ETEC. É por esse motivo que você precisa ter um preparo correto, um preparo adequado para a prova da ETEC. E vale muito a pena você começar esse preparo antes mesmo das inscrições iniciarem. Fica aqui uma dica para você. Tem gente que só vai saber sobre o vestibulinho ETEC quando as inscrições começarem. Então, se você estiver se preparando corretamente antes disso acontecer, antes do período de inscrições ser anunciado, você já ganha vantagem em relação aos outros candidatos. É isso, inclusive, que os alunos do ETEC Power fazem. O ETEC Power é o preparatório que aprova no vestibulinho ETEC. Então, muitos alunos começam a se preparar vários meses antes das inscrições começarem. E então, quando a prova acontece, eles tiram pontuações altíssimas, passando em primeiro lugar, em quinto lugar, top 10 dos aprovados, enfim. Então, ter um preparo adequado é fundamental. E o seu preparo, se possível, deve começar o quanto antes. Assim, agora mesmo, sabe? Então comece esse preparo antecipadamente para que você chegue à prova da ETEC tendo todo o conhecimento que você precisa. Inclusive, como eu te falei, tem a inscrição é feita pelo site do vestibulinho ETEC, você já marca em qual ETEC você pretende estudar e tudo mais. As matérias cobradas na prova não mudam de acordo com o curso escolhido, no caso de quem quer fazer ensino médio integrado ao técnico ou curso técnico. Então a prova ela vai ter 50 questões, vai ser uma prova que vai cobrar as mesmas disciplinas. Por exemplo, para a pessoa que escolheu fazer o ensino médio integrado técnico em administração e para a pessoa que escolheu o ensino médio integrado técnico em meio ambiente e para quem escolheu o ensino médio integrado técnico, por exemplo, em nutrição ou edificações ou informática. E quais são essas matérias? Anota aí. Português, matemática, química, biologia, física, geografia e história. E também tem um pouquinho de atualidades sempre no vestibulinho ETEC. Então, o passo a passo, digamos assim, é resumidamente esse. Você agora já começa a se inteirar sobre as ETECs próximas de você, já escolhe em qual você pretende estudar, já começa a ver qual modalidade você pode fazer e já começa o teu preparo. Porque assim, quando chegar o momento da prova, você já vai ter mais confiança, já vai ter mais conhecimento para conseguir passar nessa prova de seleção. Então, foque num preparo que seja bastante completo, que seja bem direcionado, que contemple todas as matérias que você precisa para passar na prova da ETEC. Daqui a algumas semanas, alguns meses, já vão começar as inscrições do vestibulinho ETEC. A previsão é que elas aconteçam em meados de setembro. Então, você vai se inscrever pelo site, fazer o pagamento da taxinha de inscrição. Algumas pessoas têm direito a pagar metade do valor da taxa de inscrição. Posso falar mais sobre isso em algum vídeo, caso você tenha dúvida. E então, depois da inscrição, você continua se preparando para a prova, pelo amor de Deus. Vai chegar o dia da prova, que está prevista para acontecer em dezembro. Geralmente a prova é num domingo, então já se organiza para isso. Essa prova, então, você vai responder. São 4 horas de duração de prova, geralmente. E mais ou menos um mês depois costuma sair o resultado. Ou seja, a pontuação de todo mundo que fez a prova. É uma lista enorme de pontuação, chamada de lista de classificação geral. Estar nessa lista não significa que foi aprovado. Só foi aprovado mesmo quem estava dentro do número de vagas. Então as pessoas que foram aprovadas vão ser convocadas para a matrícula. Como eu falei, é uma seleção por ranking de pontuação. Então as pessoas convocadas para a matrícula vão ter um prazo de, se eu não me engano, cerca de 2 a 4 dias mais ou menos, em que elas vão levar os documentos que foram solicitados até a ETEC e assim elas oficialmente vão se tornar ETECianos. Como esse ano de 2026 é ano eleitoral, as redes sociais e o site das ETECs e do Centro Paula Souza ficarão desatualizados durante o período eleitoral, até o finalzinho do período eleitoral. Por isso, para que você não perca nenhuma informação, já se inscreva aqui no canal, porque eu vou avisando conforme saírem as inscrições do vestibulinho ETEC, entre outros detalhes. E nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, eu vou atualizando isso praticamente em tempo real. Então é muito importante que você se mantenha atualizado, não fique esperando, por exemplo, que a ETEC da tua cidade notifique no Instagram, alguma coisa assim, porque nesse período, até o finalzinho do período eleitoral, as ETECs praticamente não vão fazer muitas publicações, porque existe toda uma legislação em relação a isso, mas por aqui eu venho te atualizando sempre que tiver alguma informação, sempre que tiver algo importante sobre o vestibular.
vestibulinho ETEC. Deixa suas dúvidas aqui abaixo sobre a prova da ETEC, sobre a ETEC, que eu posso te responder ou fazer algum vídeo pensando em solucionar essa dúvida que você tem. Um super abraço e nos vemos no nosso próximo conteúdo.